então agora seria a palestra do Dr. Marcelo Ferreira, mas ele comunicou a impossibilidade de estar presente e pediu que Guilherme Dutra o substituísse, que vai nos falar sobre endopróteses ramificadas. Bom dia, meu nome é Guilherme Dutra, sou cirurgião vascular da equipe SITE. O nosso tema hoje é endoprótese ramificada para as artérias ilíacas. A gente começa falando quando, o objetivo aqui seria falar quando a gente deve usar as próteses ramificadas para as ilíacas e qual a incidência dos aneurismas. Isso aqui é um trabalho que mostra, eu não vou mostrar as complicações, porque o doutor na palestra anterior já foi mostrada. Esse aqui, a gente vê que eles consideram acima de 2,4 aneurisma de artéria ilíaca comum e 20% dos casos são bilaterais. Em 52 pacientes, a gente viu que em torno de 80% aneurisma é bilateral. Então, a incidência, nos trabalhos que a gente encontrou, a incidência do aneurisma das artérias ilíacas é em torno de 15% a 30% e 80% é bilateral. Entra aí uma discussão de custo. A gente imagina que a gente sabe que a oclusão é muito mais barata do que a revascularização, mas talvez 1 ou 2 pacientes desse possa sobrepor bastante o custo disso tudo, né? Não vou falar aqui das complicações que já foi falado. Esse aqui é o modelo mais usado, né, aqui no Brasil, o único disponível aqui no Brasil, que é a ZBIS. Que é um modelo australiano. Isso aqui são os detalhes dele. Aqui mostra um catéter já pré-colocado, preloaded catheter. Aqui o detalhe dos ramos. Isso aqui é mais ou menos um esquema de como a prótese vai se colocar, vai estar colocada na artéria ilíaca. A gente utiliza para planificação a regra do 7, que a gente precisa saber 4 diâmetros e 3 distâncias. E a gente tem sempre que lembrar que os procedimentos endovasculares é 10% de inspiração e 90% a planificação. O cálculo, a gente considera o D1, o diâmetro da ilíaca comum, o D2, o diâmetro da ilíaca externa, o D4, a ilíaca interna, e o D4, o diâmetro do aneurisma total, né? As distâncias a gente considera da origem da ilíaca interna até a bifurcação aórtica, depois a distância da ilíaca externa e depois a distância da ilíaca interna. Essa aqui é uma animação que mostra passo a passo o implante da prótese. Sobe um guia. Normalmente a gente usa um guia rígido, né, tipo um underquiz. Esse é o catéter já pré-colocado. Entra na ilíaca contralateral, laça esse catéter por esse guia. Contralateral a gente passa uma bainha, normalmente uma bainha 12 hidrofílica, né? Faz a abertura parcial da prótese, entra com a bainha hidrofílica por dentro até saindo a ponta dela lá próximo, tentar ficar o mais próximo da origem da ilíaca interna. Passa um fio guia, direciona para a interna. Depois a gente vem com o stent revestido, tira o guia, tira o catéter que já estava colocado para manter e termina de abrir a prótese. Depois disso a gente tira a bainha. É claro que existem variações para a técnica dependendo das dificuldades operatórias. A gente agora vem e coloca um stent, a gente normalmente usa o stent Fluence aqui. Aqui nesse esquema não mostra, mas a gente usa também de rotina um stent autoexpansível por dentro. Depois a gente coloca a endoprótese, coloca a bifurcada, faz a conexão do corpo principal para a ilíaca. Tá? E depois
artério de controle. Isso aqui é um detalhe da ponta da prótese, onde já tem o catéter pré-colocado. Dá para ver aqui, ele sai aqui e aqui ele na ponta. Isso aqui é uma imagem operatória, né? A gente sempre coloca, faz artério, isso aqui é uma imagem pré-operatória, isso aqui é a cateterização do ramo, da ilíaca interna com uma artéria de controle. Depois a gente passa o fio guia, né, um fio guia extra-rígido e implanta o stent, com um fio de Pomplates e passa o fio. Isso aqui é a imagem de controle. Isso aqui, a gente sempre fala da escolha do stent, aqui a gente tem cuidado às vezes com Viaban, normalmente essa origem tem 6 ou 8 milímetros das EBIs. O Viaban tem esse inconveniente, que é ela quincar, ela dobrar aqui, ó. Então isso aqui pode vazar. Se ele não for exatamente o tamanho, se você tiver uma ilíaca interna um pouco dilatada, você pode ter um vazamento aqui. Esse seria um stent tipo Jomed ou um Advanta, um stent muito rígido, e talvez ele não faça a curva. Isso aqui é o que pode acontecer, isso aqui na verdade é uma artéria renal, mas às vezes a ponta do stent ele pode acontecer isso aqui. Esse é o stent Fluency que a gente costuma usar. Quando ele é submetido a uma dobra muito grande, ele pode quincar, existe o risco de trombose. Por isso a gente coloca sempre de rotina um stent autoexpansível por dentro. Isso aqui seria um dos casos que a gente que foram realizados, já tinha uma oclusão da ilíaca interna esquerda, ele só tinha ilíaca interna direita. Aqui é o resultado pós-operatório, é uma imagem posterior. Esse aqui é um outro caso. Esse aqui é o pós-operatório, bilateral. A gente costuma sempre revascularizar bilateral, ou tenta pelo menos revascularizar as duas ilíacas internas, pelo risco de perder um desses ramos. Essa aqui é uma experiência, a partir de 50 casos, foram feitos até 2009. Desses 11 foram bilaterais. A mortalidade foi 0, com 4 oclusões. Dessas 4 oclusões, 2 foram de claudicação glútea. Esse resultado, existe um follow-up maior já, mas a gente ainda está fazendo levantamento. Uma foi recanalizada com sucesso, o paciente continua assintomático, e o segmento mais longo desse foi de 30 meses. Desses casos, a gente usou as EBIs em 37 casos, a helicoidal, que é o modelo do Roy Greenberg, em 12 casos, e a FBIs, que é uma flexível, que permite uma flexibilização maior da prótese. As nossas conclusões, a gente considera factível e altamente recomendado a preservação das ilíacas internas sempre que possível. A execução requer uma angio-TC para uma planificação. E as complicações isquêmicas podem ser catastróficas, apesar de não ter uma incidência grande. Em torno de 10% dos pacientes podem apresentar aneurisma tóraco-abdominal ou aneurisma torácico. Isso pode proteger num futuro tratamento de paraplegia. Obrigado pela atenção.